Abelhas Bema Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar aqui de um tema muito interessante que eu vi recentemente. Isso é pesquisa, mas me parece algo preocupante. Então, antes de continuar o nosso vídeo, propriamente dito, peço por favor, você que está chegando aqui, dê um crédito de assinar o canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e comentar abaixo, tá? Então vamos aqui, gente. Uma revista norte-americana, a Current Biology, ela publicou um assunto que parece, não sei que controle o pessoal vão possuir. É sobre polietileno. O que é polietileno? É um derivado do petróleo, é um hidrocarboneto, composto formado, basicamente, é onde eu sei, moléculas grandes, peso molecular de uma certa maneira elevado, grandes cadeias carbônicas, e é utilizado depois desse achado lá no século XIX, que é o petróleo. Realmente mudou um pouco a população, na verdade, o trato com muitas coisas. Serve de embalagem, serve. Porém, é um grande problema. O planeta ele produz por ano, está produzindo 80 milhões de toneladas de polietileno, ou seja, garrafa PET, outras embalagens, sacolas plásticas. E já existe também o tipo de plástico, que é um derivado de planta e outros meios que são biodegradáveis. Mas pessoal, o apelo é pela facilidade, a praticidade, a aquisição, inclusive até mesmo pelo preço, as indústrias vão optar por polietileno. Pois bem, essa revista norte-americana, também o Centro Espanhol de Pesquisa Nacional, CSIC, da cientista Federica, é espanhol, gente, Bertocchini deve ser espanhol, deve ser italiano. Elas utilizando algo que chama de traça, mas do ponto da biologia não é traça, porque traça é ametábulo, se quer M-metábulo, como o gafanhoto. Ela é holometábulo, existe igual uma borboleta e tantos outros bichos, insetos, vida da classe insecta. A larva da cera da Galéria melanella. Galéria melanella é a popular traça da cera. Onde está o risco? Esse animal, ele é endêmico da Europa Ocidental, se estende um pouquinho a Euroásia. Pouquinho. Ele foi expandido e aumentou muito quando parece final do século XVIII, século XIX, já cultivava, não sei, começaram a cultivar para servir, as larvas servir, somente na fase de pupa, como isca viva. E aí os colonizadores levaram para a América do Norte, hemisfério norte, atravessaram o Atlântico e aí causou muito problema. E esse bicho passou a atacar as abelhas. E qual é o estudo, qual o objetivo desse estudo? Esse bicho ele degrada as garrafas, chamadas garrafa PET, o plástico. Ele acaba se intoxicando, boa parte morre. Mas imagine se você produzisse em larga escala, se já temos problemas. Quem é apicultor sabe o que eu estou falando, por isso esse vídeo é dirigido principalmente aos apicultores. Imagine se conseguir começar uma produção em larga escala, a nível industrial, chamado industrial, para resolver um problema, pode criar outro problema. Até porque o que eu vou falar aqui são coisas que já são conhecidas. Toda vez que o homem, mas todas as vezes que o homem tentou resolver um problema utilizando um meio, um processo biológico, quer dizer, todas não, mas a maioria, ou os dois, um que era biológico, no caso, um ser vivo, controlar através do outro, ele não causou um controle, muito pelo contrário, o que ele fez foi causar um desequilíbrio. Exemplo disso é o pardal aqui na América, é o pombo, que não são nossos, foram introduzidos. Inzip, que está na ectiofauna, resolve proteína animal, é o caso da tilápia na bacia de São Francisco, por exemplo, causando um problema para a ectiofauna, ou seja, os peixes nativos de São Francisco. É o caso do tucunareca da Amazônia, do São Francisco. É o caso da baronesa e várias outras plantas
que é exótica aqui, foi colocado São Francisco, ou de maneira irresponsável, mas pensada, ou de maneira não pensada, está causando desequilíbrio ecológico. É o caso do teotégio, que é um lagarto, é um réptil, que foi levado para o arquipélago Fernando de Noronha, já está causando um dano ambiental enorme, incalculável, para as aves, os pássaros em determinadas ilhas daquele arquipélago. E tantos outros. Tem o caso do molusco, que foi trazido na década de 1980 da África para ele servir como uma iguaria, comparado, segundo eles, um molusco que é consumido muito na França, que é o escargot. Não deu certo, só causou prejuízo. Então, qual é o medo aqui? Qual é o perigo? De criar em laboratório, começar a criar em larga escala esse tipo de inseto com o objetivo de degradar, porque tem uma situação aí que, uma projeção, que até o ano de 2030 o planeta vai estar produzindo 100 bilhões de 100 bilhões mesmo de toneladas de plástico. Bilhões não, milhões de toneladas de plástico. Os oceanos já têm mais garrafa PET do que animais. Por exemplo, os peixes. Mas muitos peixes, crustáceos, entre outros, as tartarugas, que habita em habitat aquático, oceânico, já tem mais do que os próprios animais. Já aumentou, já passou, já ultrapassou. Então o problema mas pode desse problema desencadear outro problema, é adeus à apicultura. E não só a apicultura, não é faltar alimento, se esse bicho crescer em larga escala, de maneira demasiadamente, ele não vai só atacar as abelhas do gênero Apis, ele pode atacar as abelhas nativas e até atacar outras coisas. O risco também é porque esse bicho ele come e se alimenta de matéria orgânica. Ah, mas o PET é matéria orgânica? É. Polietileno é um composto orgânico. Para ele é tóxico? Sim. Mas ele pode perder em qualquer momento do processo ou dos procedimentos, pode-se perder o controle e ele começar a atacar, crescer em grande escala nas fazendas, nos aterros sanitários e entre tantos outros. Então, me parece algo que não é tão interessante. Apesar de ter sido publicado nessa revista norte-americana, desse trabalho do pessoal lá da Espanha, etc., mas não parece nada interessante. A gente tem exemplos também, esse bicho chamado traça da cera, ele foi tirado da Europa, foi trazido para a América, estamos na América, só que na América do Sul, mas estamos no continente americano como um todo, foi levado também para a África e para a Oceania. Então um bicho já que hoje é de cosmopolítico, está em todo o planeta, por falta de cuidados. Então é algo que é preocupante, fica aqui esse alerta, está gravando agora, a pesquisa é muito recente, o trabalho parece bonito quando a gente olha, mas parece que, é a dúvida, acho, que ao tentar fazer isso, pode tentar resolver um problema ambiental planetário, problema ecológico planetário, e desencadear outro problema talvez até maior. Porque se o bicho sair do controle, que já está em tese, já está um pouco, mas nem tanto. Mas imagina o cara produzindo em escala industrial, em grande quantidade, chamar escala industrial, em grandes proporções, para atender essa demanda da questão do polietileno, as garrafas plásticas, etc. Tudo que você imagina basicamente, sacola plástica, entre outros, e criar um desequilíbrio ambiental. Isso é uma dúvida, mas para mim isso é um perigo. Então era isso. Agradeço a você que chegou até aqui. É um alerta para vocês, para todo mundo que é apicultor, porque pode sim, a gente pode estar aí dentro de pouco tempo ter esse problema sério, causado por uma questão de uma tentativa de resolver, não falei anteriormente, resolver um problema ecológico, desencadear outro problema maior do que o que já existe. Então, agradecendo a você que assistiu o vídeo, até o nosso próximo encontro.